Ô moçada, vocês tá bom? Gente, separei alguns ingredientes aqui bem simples, bem básicos, pra gente fazer uma receita ali que é bem especial, tanto pro café da manhã quanto pro lanche da tarde. Hoje a gente vai fazer um biscoito quebrador de limão. Aqui no canal eu já mostrei como preparar um biscoito quebrador caipira, que o pessoal gostou bastante. E eu adaptei essa receita para a gente fazer aqui utilizando o limão, né? Para dar uma diferenciada ali no sabor do nosso quebrador, para dar uma variada, como se diz. Então vocês vão perceber que a base da receita é a mesma do quebrador convencional. Vou até deixar o card aqui para quem quiser acompanhar. A gente só vai inserir aqui a figura do limão. Então aqui, pessoal, eu vou começar aqui passando o nosso limão no ralo para a gente tirar as raspas de um limão. O pessoal vai ver que esse biscoito quebrador de limão aqui, ele fica com sabor bem bacana, bem especial. Aqui, ó, a gente vê que deu um pouquinho de raspa de limão, mas fica muita coisa aqui, ó, grudada na parte de dentro do ralo. Então vocês passem a mão aqui para retirar tudo. Olha aqui para o pessoal ver que cai bastante que ficou aqui dentro. Então o nosso limão ficou dessa forma aqui e eu vou reservar ele porque a gente vai aproveitar o caldo desse limão. E eu estou utilizando aqui um limão Tahiti. Moçada, todos os ingredientes dessa receita eu vou medir no copo americano. Reparem que vai ser o copo americano cheio até na boca. Para quem quiser fazer utilizando aí medidores, o copo americano cheio até na boca tem a capacidade de 190 ml. Então eu vou juntar um copo americano de açúcar cheio até na boca, junto com as nossas raspas de limão. E aqui com a mão eu vou dar uma esfregada nessas raspas de limão e nesse açúcar, porque isso aqui vai fazer liberar mais sabor e mais aroma para o nosso biscoito quebrador. Então o açúcar e a raspa de limão ficaram bem misturados e agora a gente vai juntar o polvilho. Na minha receita eu estou utilizando o polvilho doce. Eu separei 4 copos americanos de polvilho doce cheios até na boca. Isso dá mais ou menos 540, 550, 560 gramas de polvilho doce. Então aqui tem um copo e nessa vasilha aqui tem mais 3 copos de polvilho. Vamos dar uma misturada para incorporar o açúcar no polvilho. Dando continuidade, eu vou acrescentar um copo americano de óleo, cheio até na boca também. E vou acrescentar o suco do limão que a gente acabou de retirar as raspas. Se por acaso o limão de vocês tiver semente, vocês coem aí antes de espremer aqui junto com a nossa massa. E vamos misturar novamente. Esse limão aqui que eu usei é um limão de um tamanho médio. Agora vamos acrescentar um ingrediente que é opcional, mas que dá bastante sabor aqui para o nosso biscoito. Eu acrescentei aqui um copo americano de queijo Minas meia cura. Se o pessoal quiser, pode substituir por parmesão ou pode substituir por coco ralado também, não tem problema. Aí vocês coloquem um pacotinho de coco. Para quem for utilizar o coco ou não for colocar nada, vocês coloquem também uma pitadinha de sal para dar uma equilibrada na massa. Eu não vou colocar porque o queijo já tem sal. Agora aqui com a mão bem limpinha, né, a gente vai dar uma misturada nesses ingredientes. Aqui a gente já deu uma misturada boa. Reparem aqui como tá. Agora a gente vai dar ponto no nosso quebrador colocando ovos. Os ovos, o ideal é que a gente vá colocando aos poucos. Não coloquem muito de uma vez para não ter o risco da nossa massa passar do ponto. Geralmente a gente utiliza entre 3 e 5 ovos, mas isso vai depender do tamanho do ovo, da qualidade do polvilho. Então eu vou começar acrescentando 2 e depois eu vou acrescentando de 1 em 1. Vamos dar uma misturadinha aqui só para não fazer lambreca demais com a mão, né? Mas daqui a pouco a gente vai pôr a mão na massa mesmo. A gente precisa colocar a mão na massa para conseguir sentir o ponto dessa massa. A parte mais importante da nossa receita de quebrador é a gente deixar a massa no ponto certo. Ela tem que ficar uma massa homogênea, de forma que a gente consiga enrolar os nossos biscoitos, mas ela não pode ficar mole demais.
Se ela ficar mole demais, a nossa receita desanda. Aqui ainda está bem seco, então vou acrescentar mais um ovo. Moçada, aqui a nossa massa, ela já está se aproximando do ponto, mas ela ainda está firme. Talvez um ovo inteiro possa ser muito, então eu vou juntar aqui só uma gema. Depois, se precisar, a gente junta a clara do ovo que ficou separada. Aqui talvez o pessoal pode olhar e falar assim, a massa está seca ainda, mas ela passa do ponto com muita facilidade. Então é preferível a gente ir tomando cuidado e acrescentando, igual eu fiz aqui, só a gema, do que a massa ficar mole demais e a gente ter que precisar tentar consertar depois. Qual que seria a forma de consertar? Tentando colocar polvilho. Olha aqui para o pessoal ver como aquela gema já deu aqui uma umedecida boa na massa. Então é o que eu digo. Talvez a gente pode até colocar mais um pouquinho aqui ainda, mas a chance de talvez passar do ponto é grande. Então vamos colocando aos poucos. Aqui eu tô achando que ela ainda está um pouquinho firme, então eu vou colocar só um pouquinho da clara do ovo que a gente tinha deixado separada, só um pinguinho. Então coloquei aqui mais ou menos metade da clara do ovo e vamos terminar de misturar agora. E isso daqui já vai ser o suficiente. Então a gente não gastou nem 4 ovos completos, né? Aqui ela começa a dar uma grudadinha quando a gente misturou a clara, mas daqui a pouco a massa vai absorver essa clara e ela vai parar de grudar. Essa massa, ela não gruda na mão. Se ela ficar grudando, é porque ficou mole o ponto. Que o pessoal já repara que ela já começou a desgrudar novamente. Então, é o prazo dela absorver a clara. Então, reparem aqui como a nossa massa fica bonita. Reparem que ela fica uma massa quebradiça, mas ela tem bastante viga. Quando a gente pega aqui um punhadinho para enrolar os nossos biscoitos, a gente consegue aqui fazer uma bolinha bem lisinha. Olha aqui para o pessoal ver como fica bonitinha. Então, esse é o ponto. Agora eu vou sovar essa massa aqui um pouquinho, só para ela ficar bem homogênea. É coisa rápida, coisa aqui de 1 minutinho, só para deixar ela bem bonita. No primeiro vídeo que eu fiz, o pessoal perguntou bastante se eu não coloco fermento em pó nessa massa. Geralmente eu não coloco fermento em pó em praticamente nada que é feito com polvilho. Então olha aqui, moçada, que bonita que ficou a nossa massa. E como eu disse no começo, é muito importante que essa massa desgrude, que ela não fique grudando muito na mão. Se ela ficar grudando na mão, não vai dar certo. Tentem colocar aí um pouquinho mais de polvilho se isso acontecer, para consertar. Então agora, moçada, eu vou lavar a minha mão e volto para a gente enrolar os nossos biscoitos quebrador. Moçada, então separei aqui um tabuleiro. Na verdade a gente vai gastar mais de um tabuleiro para fazer essa receita, rende uma boa quantidade. E embora essa massa não grude, eu vou untar esse tabuleiro com um pouquinho de óleo. É melhor a gente prevenir do que remediar. Então vamos espalhar aqui para a gente começar a enrolar os nossos biscoitos. Então, para enrolar aqui os nossos quebradores não tem segredo, vocês podem enrolar da forma que vocês preferirem. Eu costumo enrolar aqui de argolinha, de bolinha, então fica a critério de cada um. Aqui então eu vou pegar um punhadinho da massa, mais ou menos ali uma colher de sopa, vou modelar ela aqui no formato de bolinha e depois no final eu vou dar uma achatada nela com o garfo. Se o pessoal quiser fazer de argolinha, pode fazer. Se quiser fazer em outros formatos também, não tem problema. Fica a critério de cada um. E vocês deixem um espacinho aí entre as bolinhas, porque depois vai crescer um pouquinho. Como eu disse, repetindo, eu não costumo usar fermento nessa receita e sempre dá super certo. Então terminei de enrolar aqui o nosso primeiro tabuleiro e agora, para dar um charme especial, a gente vai vir aqui com o garfo e vai dar uma marcada nele aqui. Isso aqui vai deixar o resultado final do nosso quebrador mais bonito.
Aqui o pessoal também pode marcar com as costas da faca, eu prefiro fazer assim. Há quem goste também de fazer aqui nos dois sentidos para ficar um desenho aqui como se fosse um quadriculado. Aí fica a critério de cada um. Olhem que bacana que vai ficando. Ele vai achatando aqui e vai ficar parecendo uma bolachinha mesmo. Então, moçada, terminei de preparar os nossos biscoitos quebrador e agora a gente vai levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos ali 25 a 30 minutos. Esse biscoito ele assa bem rapidinho e quando ele começar a querer dourar, já é o ponto da gente retirar. A gente não pode deixar ele dourar demais, senão ele fica muito seco. Moçada, então ficou pronto aqui os nossos biscoitos. Olha para o pessoal ver aqui que bonito que fica, bem assadinho, bem bonito. E eu acho que tinha até uma propaganda de TV que falava alguma coisa mais ou menos nesse sentido. É o sabor do quebrador tradicional que vocês conhecem com um toquezinho de limão. Então fica bom demais. Vou partir um aqui, ó. Olha que coisa bonita. Isso aqui, pessoal, com um cafezinho passado na hora, é bom demais. Moçada, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita de biscoito quebrador, biscoito sequilho, biscoito quebra-quebra com aquele toquezinho de limão. Grande abraço e até o próximo vídeo.